Bom, gente, meu nome é Erika Frank, eu Erika taróloga, as minhas experiências paranormais. Então, eu vim aqui contar um caso bem complexo, uma situação bem complexa que aconteceu comigo e é bem complexa. Então, eu tenho que explicar com calma. Eu atendi uma mulher que ela era vendedora de uma loja grande de joias importante, blá blá blá, entendeu? E ela tinha muita competição no trabalho dela e tinha uma mulher na loja dela que fazia sempre magia pesada para ela, magias muito pesadas. Magias muito pesadas. Essa mulher tinha mania de sair derrubando todo mundo. E nesse trabalho dela, muita gente ficava doente, muita gente ficava doente. E muita gente pedia demissão do trabalho, não conseguia ficar muito tempo por conta dessas magias que uma mulher fazia lá. O ambiente era totalmente detonado e saturado e aconteciam coisas bem esquisitas com as pessoas que trabalhavam nesse ambiente. E a história desse trabalho dela era bem pesada, tinha uma competição bem pesada e tinha um clima bem ruim, aqueles ambientes de trabalho bem pesados, bem ruins. E numa dessas macumbas que essa pessoa mandava para ela, numa dessas macumbas, eu ajudava sempre ela com essas macumbas. Isso faz mais de 15 anos, essa história. Uma dessas macumbas que foi feita para ela, a filha dela, que tinha mais ou menos 27 anos, 26 anos, sentiu o negócio todo na casa e ficou encolhida no quarto, totalmente encolhida no canto do quarto. E não conseguia nem levantar e nem fazer nada de tão apavorada que ela ficou. E ela não conseguia explicar para a mãe por que ela estava daquele jeito. Só que a filha dela era uma pessoa normal, que estudava, entendeu? Trabalhava, fazia coisas normais. E depois que foi feita essa energia muito de macumba para ela, a filha ficou totalmente esquisita, apavorada, em pânico e não sabia nem explicar o que estava acontecendo com ela, como se ela tivesse entrado num pânico violento. Ela não sabia nem explicar o que estava acontecendo. E ela foi na minha casa para ver de novo as coisas dela e apareceu lá uma mulher no trabalho dela que enviava macumba para ela. Foi bem claro no jogo, bem claro isso, porque meu jogo aparece as coisas porque eu cuido bastante da parte espiritual, né? Então meu jogo aparece as coisas. E apareceu bem claramente a mulher fazendo macumba com ela, mas uma magia bem pesada. Eu falei com ela que ia ajudar ela a tirar. E quando eu sintonizei com a casa dela, porque estava muita coisa na casa dela e nela, apareceu uma entidade para mim muito trevosa, bastante. E naquele momento eu pedi para a entidade se afastar. Era o primeiro momento, né? Onde eu peço para se afastar, porque tem outras etapas que eu faço, enfim, mas eu não vou falar dessas etapas. Só que o primeiro momento eu pedi para a entidade se afastar. E a entidade ficou bastante com raiva de mim, porque eu estava ajudando a retirar ela para livrar ela dessa magia pesadíssima, essa macumba. E a entidade botou a mão na minha cabeça e eu vi metade de tudo preto. E foi bem pesado, como se tivesse me atacado. Não, ele me atacou, na verdade. E ela ficou assustada com as coisas que estavam acontecendo. E eu falei com ela que essa magia que tinha sido feita para ela foi muito mais pesada que as outras. E que dessa vez a coisa foi muito mais grave. E que a mulher que estava mandando isso, o trabalho dela, estava pegando pesado. Não estava se importando se ia matar alguém ou se alguém ia enlouquecer, ir para a rua. Estava querendo. Ela queria destruir o ambiente de trabalho para só ela vender. Só ela vender. E todo mundo lá se ferrar e arrebentar todo mundo. Ela vinha com uma energia muito pesada de magia, pesada. É aquela coisa, em vez de ela fazer magia para ela vender e para ela ter prosperidade, que seria muito melhor, ela resolveu fazer uma magia para destruir todo mundo do trabalho, para só ela vender. Então eu acho essa magia completamente porca.
Mas é aquela coisa, é macumba de quem é mau caráter, né? Então age de forma mau caráter na macumba também. Na macumba também, não só na vida, mas na macumba. Isso acontece, né? Assim, né, como tem religiosos que podem estar curando lá e estão lá tentando transar com as pessoas, né? Já sabe de casos assim, né? Pessoas que tinham poder, mas que mesmo fazendo um trabalho espiritual, queriam transar com as pessoas que estavam ali. Isso é falta de caráter, né? Então, tem gente que tem poder para fazer macumba, mas que age de mau caratismo, entendeu? Porque ter poder não implica em ter caráter, né? Isso eu já aprendi há muito tempo, não é porque a pessoa tem poder que ela tem caráter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E achar também que uma pessoa é paranormal, tem um poder enorme, que ela tem uma ética enorme porque ela é abençoada por Deus. Não. Pode ser paranormal, ter um poder enorme e não ter ética. Né? Tá provado aí, tem um caso aí no Brasil, né, de uma pessoa que tinha paranormalidade absurda, um poder absurdo e não tinha ética, tinha mau caráter. Tem vários, assim, como você pode ter pastores que têm uma capacidade enorme de falar coisas, de prever, de curar, de fazer coisas, não necessariamente também vão ter ética. Isso a gente só sabe convivendo. E é uma coisa muito importante. Então essa mulher levava umas macumbas pesadíssimas para todo o ambiente de trabalho, era uma situação apavorante e essa minha cliente estava cansada de trabalhar ali porque realmente todo mundo ficava doente, muita gente enlouquecia, tinha gente até que tinha virado mendigo, tinha gente que pedia conta, pedia para ser demitido, porque ninguém aguentava ficar ali e era um problema de magia, de demanda de magia, de macumba. Esse era o problema. E essa mulher estava com a filha completamente desequilibrada por conta dessa macumba. E nesse momento que eu já tinha ajudado outras vezes, essa entidade me atacou. E eu fiquei vendo tudo preto. Eu pedi para ela um período para resolver essas coisas. E falei que ia continuar ajudando ela. Mas que ela teria que ter calma agora nessa situação, porque a macumba era muito pesada. Eu ajudei ela a tirar. A entidade se afastou, mas eu fiquei vendo tudo preto no lado direito. Eu fui no médico, não tinha nada, não era nada físico, era totalmente espiritual. E demorou 10 dias para eu parar de ver as coisas meio pretas, porque o ataque foi muito forte. E eu tive que fazer várias coisas para me libertar desse ataque. E eu fiz. E quando a entidade falou para mim que eu tinha que ser humilde com essa entidade que eu estava retirando, porque em algum momento eu não fui humilde na hora de retirar a entidade, e ele falou para mim que eu tinha que ser mais humilde com ele, e eu fui bastante, e eu, mesmo a entidade estando atacando essa mulher, ela criou um diálogo comigo, criou uma conexão comigo, e eu entrei numa conexão com ele, porque já aconteceu várias vezes de eu ajudar uma pessoa, de uma entidade ou um morto que está atacando, que está prejudicando, e depois eu criar um vínculo, criar uma conexão e me entender com ele. Isso acontece. Comigo isso acontece. E eu me entendi com essa entidade e entrei no acordo lá com ele para ele me liberar esse ataque que ele fez. E ele falou para mim o seguinte, que realmente ela estaria livre disso, ela e a filha dela, a casa dela, que não ia mais acontecer, ele não ia mais atacar eles, não ia mais fazer nada, mas que a pessoa que mandou isso para ela, do trabalho dela, ia ter um incêndio na casa dela. Porque ele ia fazer a casa da mulher pegar fogo, ir pelos ares. E ele fez o acordo comigo e ele foi embora, parou de prejudicar ela e a filha dela. E depois de mais ou menos uns 25 dias, ela me falou que eu avisei para ela do que ele falou, que a casa da mulher que mandou macumba ia pelos ares com fogo. E depois disso, 25 dias depois,
que a casa da mulher que mandou macumba foi incendiada e foi pelos ares com fogo, essa mulher veio falar para mim que ela teve uma experiência muito forte comigo, porque a macumba era muito pior do que as outras que ela tinha recebido. Ela viu o estado que a filha ficou e ela viu o que aconteceu comigo, que eu fiquei vendo essas coisas pretas do lado, só de um lado, e que eu demorei um tempo para tirar isso e para me entender com essa entidade. A entidade mandou recado que a mulher que mandou a macumba pesada iria ter a casa queimada pelo fogo, e a casa da mulher pegou fogo. E aí essa pessoa, essa minha cliente, falou para mim que ela estava achando tudo aquilo um filme de terror, um absurdo. Só que o fato é que eu, né, pude salvar a vida dela e da filha dela, porque se eu não tivesse tirado aquela entidade que até me atacou naquele momento, e depois eu me entendi com ele e resolvi isso e foi retirado o ataque. Quando eu me entendi com ele, eu parei imediatamente de ver tudo preto e eu só via metade preto. Eu comecei a ver tudo normal. Ou seja, o que eu estava vendo era espiritual, não era físico. Eu fui no médico, fui nos médicos, não tinha nada físico, nada físico. E ela ficou tão impressionada com isso que aconteceu, ela ficou tão chocada, gente, que ela saiu do emprego. Era um emprego que dava dinheiro para ela. Mas ela falou para mim, Érica, eu tô absolutamente chocada de ter que lidar com uma mulher que quer matar todo mundo na macumba. Afetou minha filha, eu vi minha filha transtornada. Vi que isso foi muito forte para você tirar, que você ficou abalada com isso, que você conseguiu tirar, realmente eu me livrei disso. Acho que esse espírito ia acabar matando eu e minha filha ali dentro, porque ele tinha uma força trevosa muito imensa. E estou absolutamente chocada dele falar que a casa dela vai pelos ares no fogo e a casa dela ter pegado fogo. Estou chocada com isso, chocada. E prefiro pedir conta desse emprego, não vou ficar mais nessa situação. Eu tô com receio de lidar com essa mulher, mesmo a casa dela tendo pego fogo. Eu tô lidando com uma pessoa completamente psicopata e macumbeira. Veja bem, tem um psicopata sem macumba, imagina um psicopata, né, macumbeiro, né? Que pega também outro pai de santo que também aceita essa psicopatia e vai adiante com a pessoa e assina embaixo, né? Porque tem pessoas que assinam embaixo a loucura dos outros, né? E cada um sabe de si. Cada um sabe de si. E ela largou esse emprego e ficou tão chocada com tudo isso que aconteceu, porque ela não tinha noção de que essas coisas espirituais poderiam ter uma repercussão tão violenta. E da entidade falar que a casa da outra vai pegar fogo e pegar fogo. Avisar 25 dias antes e pegar fogo. Ela não tinha noção dessas coisas. Ela ficou apavorada, ela disse que teve medo. Mas, na verdade, ela estaria morta. Ela é filha, se eu não tivesse agido e mexido. E eu ainda fui atacada. Resolvi. Mas ela estaria morta com aquele espírito. Era um espírito muito mais pesado. E o erro foi meu também, de ter ido muito diretamente na situação. Eu já aprendi a lição. Quando a coisa é muito pesada, a gente tem que ir com mais cautela e com mais calma. Eu fui muito direta, por isso que eu fui atacada. Hoje eu não faria isso. Faria de outra forma. Mas ela ficou apavorada e nunca mais ela falou comigo e ficou com medo até de voltar a falar comigo. Agora as pessoas acham que a questão é do paranormal e não é. A questão é o trabalho dela, a louca lá que fazia macumba. Essa era a questão. Mas as pessoas às vezes não têm estrutura para lidar com isso. E a situação era apavorante mesmo, e fortíssima e verdadeira.
E aquela coisa, gente, só acredita em macumba quem já teve experiência com isso. Porque tem pessoas que não acreditam nisso porque nunca tiveram experiência com isso. E não tem a mínima noção o que pode ser uma macumba dessa para prejudicar uma pessoa. Que força é essa? São forças que poderiam ser usadas para curar, para levantar, para quem tem fé e para quem pratica, mas que algumas vezes algumas pessoas usam isso para prejudicar, para perseguir, para matar. Assim como tem pessoas que usam a palavra de Deus para roubar, para arrancar dinheiro, ou para manipular, ou para praguejar. Então, não é só nessas religiões que mexem com magia forte, né, que mexem com trabalhos fortes. Nas próprias religiões que mexem com evangelização pode acontecer atrocidades, porque isso é do ser humano. A gente é que tem que entender que a parte espiritual ela é muito séria e muito forte, muito importante. E também que pessoas que mexem com a parte espiritual nem sempre podem ter ética, a gente tem que observar isso. E também observar essas macumbas que são enviadas, porque uma pessoa que tem uma filha ótima não entra num desequilíbrio desse violento de uma hora para outra, sem motivo nenhum, sem ter nem histórico para isso. Ela sabia que era influência de macumba. Agora tem gente que é um pouco burra e não percebe essas influências. Acha que é tudo psicológico, né? Só que algumas coisas não são. Outras realmente são. A pessoa pode estar numa depressão e ficar apavorada dentro de casa, com pânico. Sim, pode, por questões psíquicas, sim. Mas só que nesse caso não foi. Era toda uma situação que tinha no trabalho dela e toda uma agressão espiritual que ela já conhecia, que já vinha já de 3, 4 anos. Então ela já sabia identificar essas influências. E o que eu falo é a gente continuar observando, né? E se cuidando, né, gente? Porque essa história é bem complexa que eu contei, mas ela é bem real. Muito obrigada por ouvir e a história é complexa mesmo. Obrigada.